Irmão, irmã, filhas e filhos da luz, saudações, sejam muito bem-vindos ao canal Eclesia Lux, um canal que muitos chamam de herético, não porque seja errado, que seja maligno ou perigoso, mas porque aqui você pode exercer com plena consciência e coragem o seu livre arbítrio. Heresia vem do grego airesis, que significa escolha. Aqui, não te entregamos verdades prontas para serem engolidas à força. Nós não lhe impomos dogmas. Aqui te oferecemos conhecimentos e especulamos para que você mesmo escolha o seu caminho. Para que você possa despertar sua gnose interior, para que você possa se conectar diretamente com o seu sagrado, o sagrado que já pulsa dentro de você. Bem, devido a muitos questionamentos que recebemos nos últimos dias, resolvemos fazer esse vídeo sobre qual é a verdadeira religião. Antes de começar, eu te pergunto: você já sentiu que existe algo sagrado dentro de você, mas que as religiões, pelo menos a maioria das religiões que você conhece, elas tentam te afastar exatamente disso, desse sagrado? Você já se perguntou por que, para se conectar com o divino, é preciso seguir regras exteriores criadas por pessoas que se dizem inspiradas por Deus que você sempre sentiu estar presente dentro de si mesmo? Hoje vamos falar exatamente sobre isso. Vamos falar sobre o que é religião de verdade. Não a instituição exterior e a dogmática, mas um verbo. O ato de religar, o ato de se reconectar com o sagrado interior. Vamos falar da diferença entre a verdadeira religião, que é esotérica, e o dogmatismo das falsas religiões. E vamos falar da proposta da Eclesia Lux, uma igreja gnóstica, de tradição caldaica, ofita e mandeana, linhagem conectada a Maria Madalena, através da fraternidade mística de Miriam Magdala, que não te entregará uma verdade pronta, mas te entregará ferramentas para você descobrir a sua própria verdade. Se você está cansado de fórmulas prontas e quer voltar para a sua verdadeira casa, para dentro de si mesmo, fica comigo nesses próximos minutos. Esse vídeo pode ser o começo da sua verdadeira transformação pessoal. Vamos juntos? Então já curta aí e compartilha esse vídeo com mais pessoas enquanto roda a vinheta. O que é religião de verdade? A palavra religião vem do latim religare. Re, que significa novamente, repetir, e ligare, que significa ligar. Portanto, religião não é uma igreja, mas significa religar, reconectar. Mas reconectar o quê e ao quê? Reconectar o humano com o sagrado, com o seu sagrado íntimo. E onde está esse sagrado? Bem, não é lá em cima no céu distante estrelado, nesse céu cheio de nuvens que nós olhamos todos os dias. O sagrado está dentro de você. É a centelha divina que nunca se apagou, mesmo quando o mundo tentou convencer de que você era só carne, só erro, só pecado, e que o verdadeiro sagrado estava fora de você, morrendo crucificado para hipoteticamente te salvar.
A verdadeira religião não é um clube com carteirinha. É uma experiência direta. É lembrar quem realmente você é. Um fragmento consciente da fonte única. Religião é religar a sua consciência ao espírito mais sagrado que nunca esteve longe de você e jamais te abandonou ou abandonará. Por isso, a Ecclesia Lux não chama seus membros de fiéis. Nós chamamos de adeptos da luz, aqueles que aderem ao caminho da luz. Porque o caminho da luz é individual. A gnose, ela não se herda, a gnose, ela desperta. A salvação não se recebe de outrem, a salvação se conquista per si. Agora, vamos falar daquilo que a maioria das pessoas confunde com religião. As instituições religiosas. Uma instituição religiosa é aquilo que pega um método, uma experiência genuína de alguém no passado, por exemplo, Jesus, Buda, Maomé, e transforma essa experiência, esse método, em um dogma obrigatório, dizendo: essa é a única verdade, essa é a única forma de obter salvação. Se você não seguir exatamente isso, você vai morrer, você vai desaparecer, você vai para o inferno. Com isso, o sagrado interior é trocado, é substituído por submissão e obediência cega ao que está externo. A experiência direta é substituída por intermediários. E o amor para com o sagrado interior se transforma em medo de algo desconhecido exterior. Medo de uma punição divina, medo do inferno, medo de ser herético ao exercer o seu livre-arbítrio de escolher o melhor para você. E o pior, cria-se a ilusão de que Deus está distante e bravo com você. E que só através daquela instituição criada por homens, você poderá chegar até Ele. Mas a gnose da Ecclesia Lux nos ensina ao contrário. O divino não precisa de intermediários ou permissionários. O divino já existe, já está aqui. Nós não criticamos as igrejas, pois o problema não são as igrejas de tijolos. O problema é quando os donos das igrejas de tijolos dizem que são as únicas e verdadeiras igrejas. É exatamente aqui que entra a proposta da Ecclesia Lux. Somos uma igreja gnóstica viva que reúne em um único caminho as mais profundas tradições esotéricas da humanidade. Aqui, nós não dividimos e nem separamos. Nós as integramos. Nós abraçamos a tradição esotérica em sua essência mais pura. O conhecimento secreto que sempre esteve reservado aos que buscam com o coração. Somos uma igreja gnóstica que aglutina tradição maçônica, tradição martinista, tradição rosacruciana, aglutinando verdades das religiões caldaicas, ufitas e mandeanas. Com a tradição maçônica, o adepto aprende a arte simbólica da retificação da pedra bruta interior para a edificação da grande obra humana. Com a tradição martinista, o adepto conhece a via mística do coração, a chamada via cardíaca, o caminho de reconexão
com o Cristo interior através da teurgia, em especial a magia cabalística cristã. Com a tradição rosacruciana, o adepto tem acesso à secreta fórmula alquímica e espiritual de transmutar chumbo, humanos errantes, em ouro, seres divinos, conforme a sabedoria hermética de desabrochar a rosa na cruz. Desabrochar a alma neste corpo físico. Com a tradição caldaica, o adepto conhece a sabedoria milenar das estrelas, os ciclos cósmicos e a matemática divina, que revela a ordem sagrada do universo. Com a tradição ofita, o adepto desvela o secreto oculto, a serpente de luz, símbolo vivo da gnose, e desperta o Cristo interior, libertando a alma dos arcontes. E por fim, a tradição mandeana, cuja pureza das águas vivas simboliza o conhecimento imaculado da deusa, que não se curva a nenhum falso poder e que inclui diretamente o poder à luz da fonte. Ou seja, a Ecclesia Lux não é mais uma tradição entre tantas. Ela é a síntese viva de todas elas. Uma igreja gnóstica que não te obriga a escolher um caminho antigo, mas te convida a conhecer todos e a experimentar o que cada um tem de melhor para a sua própria evolução. A partir dessa comunhão, o adepto filho da luz desvelará a sua própria religião de reconexão interior. Portanto, nós não entregamos dogmas, nós entregamos especulações. Mas o que são especulações? E por que a Ecclesia Lux entrega especulações em vez de verdades prontas? Para nós, especulações são sementes de conhecimentos que você planta, você rega, você cuida e depois você colhe a sua própria árvore do conhecimento, ou seja, as suas próprias verdades. Aqui, cada adepto é convidado a construir a sua própria religião de reconexão interior. Não existe uma única verdade da Ecclesia Lux. Existem verdades que você vai descobrir por si mesmo, quando se religar com o sagrado, o qual já pulsa dentro do seu peito. E agora chegamos no ponto culminante deste vídeo, que é a nossa visão sobre monoteísmo e politeísmo, ou seja, sobre Deus, sobre os deuses, sobre os arcontes, sobre os orixás, sobre os santos católicos, divindades gregas, egípcias, divindades romanas e nórdicas. Para a Ecclesia Lux, todos são as mesmas entidades superiores, partes de um polimonoteísmo. Portanto, na ótica da Ecclesia Lux, as divindades não são entidades rivais. São as mesmas energias primordiais, as mesmas inteligências únicas, mas interpretadas de forma diferente por cada cultura e conforme o idioma e o momento histórico de cada povo. O que o cristão chama de Deus, o africano Yorubá chama de Olorum, o grego chama de Caos, o egípcio chama de Num, o hindu chama de Nirguma e nós de Inefável. O que o cristão chama de Deus Pai, Criador do mundo, o judeu chama de Jeová. O africano, o Yorubá, ele chama de Odudua. O grego chama de Zeus. Os egípcios
chama de Atum-Ra. O hindu chama de Brahma. A maçonaria de grande arquiteto do universo. E nós de Cristo Lúcifer, ou Cristo, o portador da luz. O que o cristão chama de São Jorge, santo das batalhas nos momentos de guerra, o africano iorubá chama de Ogum, o romano de Marte, o grego chama de Ares, o egípcio chama de Montu e o hindu chama de Indra. Por isso, atentem bem, são nomes diferentes para a mesma essência energética. Os sacerdotes antigos, eles sabiam desse arcano da unidade. Eles conheciam, sabiam que não existe politeísmo verdadeiro nem monoteísmo exclusivo. Existe um polimonoteísmo que é um monismo energético. Os nomes não dividem o divino. Os nomes, eles servem para que você identifique qual aspecto daquela energia única você está invocando naquele momento. Portanto, se você precisa de força, coragem, transformação, você então invoca a energia que os africanos chamaram de Ogum, os romanos de Marte e os nórdicos de Thor. Agora, se você precisa de amor, harmonia e criatividade, invoca Oxum, Afrodite ou Hathor. Precisa de justiça e equilíbrio? Invoca Xangô africano, Temis dos gregos ou Maat dos egípcios. São as mesmas inteligências, as mesmas energias, mas com roupagens culturais diferentes. E aqui entra o segredo mais poderoso que os antigos sacerdotes preservaram e guardaram. Quando você devota a uma entidade específica, você não está só pedindo, você está criando, você está alimentando uma egrégora energética. Egrégora é o campo de energia coletiva gerado pela devoção. Cada vez que você acende uma vela, faz uma oração, dança, canta, medita com amor, com emoção e com intenção focada naquela energia, você emana uma frequência que vai alimentar aquela forma pensamento que se encontra no plano astral. Por isso, o nome importa. O nome é um endereço vibracional. Quando você diz Afrodite ou Oxum, você está sintonizando exatamente a frequência do amor, da fertilidade, da doçura das águas. Quando você diz São Jerônimo, Maat ou Xangô, você se sintoniza com a energia de justiça e equilíbrio cósmico. Mas no fundo, tudo volta para o mesmo, para a unidade. Você não está alimentando deuses separados. Você está dando forma, cor e força a aspectos da única grande egrégora que nós, da Eclesia Lux, chamamos simplesmente de a fonte ou pleroma. Quanto mais pura e consciente for a sua devoção, mais poderosa e benéfica será a egrégora que você ajuda a construir. Então, irmão, irmã, a verdadeira religião não é seguir, é lembrar. Não é obedecer, é despertar. Não é pertencer a uma instituição, é pertencer a si mesmo, aos seus princípios sagrados que estão com você. A Eclesia Lux está aqui para te acompanhar nessa jornada. Não como um guia que manda, que obriga, mas como uma companheira que especula junto com você. Então, se você
Sentiu ressonância com o que falamos hoje? Faça então agora 3 coisas bem simples. Deixe nos comentários qual aspecto divino você sente dentro de si hoje. Amor, força, sabedoria, justiça, prosperidade. Vamos construir junto essa egrégora coletiva de luz. O segundo ponto que eu te peço: inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana nós trazemos mais especulações gnósticas, algumas práticas de meditações e algumas outras revelações antigas atualizadas para o nosso tempo. Então não perca, clique aí no sininho, se inscreva no canal. E se você ainda não curtiu este vídeo, então clique agora em curtir. Parece coisa boba, mas isso é muito importante para que o algoritmo leve os nossos ensinamentos para outras pessoas. Lembre-se, o templo mais sagrado é o seu corpo. O sacerdote mais verdadeiro é a sua consciência. E o verdadeiro Deus que você busca já está em você. O que está faltando é só você se religar a Ele. Que a luz da gnose ilumine o seu caminho interior. Eu te vejo no próximo vídeo. Pax et Lux.